E aí, pessoal, começando mais um Até Quando? O tema de hoje foi sugerido pela Ana Paula Vanderlei, lá da cidade de Papagaios, Minas Gerais. Ela pediu para eu comentar sobre a revolta, do coordenador do SAMU no atendimento dado aos atores, aos globais, a Luciano Huck e a Angélica. Bom, é de se revoltar mesmo, o fato do coordenador, o nome dele é Eduardo Cury, lá do Mato Grosso do Sul, fez o atendimento às vítimas e em nenhum momento ele questiona, e eu também não vou questionar o fato deles terem sido atendidos em hospital público, hipótese alguma. Todos pagamos os mesmos impostos, a diferença foi só o atendimento que foi dado. E ele, por estar lá diariamente, ele questiona esse tipo de atendimento. Veja bem, ocorreu um acidente domingo de manhã, eles mobilizaram uma equipe de 4 carros, um helicóptero, para pegar e levá-los para os hospitais. Tinham 9 pessoas no avião. Os filhos, funcionários, babás, copiloto, piloto. Ninguém ficou gravemente ferido, graças a Deus. Mas eles foram ainda assim encaminhados para o Hospital de Santa Casa e passaram direto por todos os procedimentos de triagem. Segundo o coordenador Eduardo Cury, ninguém fura fila naquele hospital. Todo mundo que chega ali tem que passar por uma triagem e ela é avaliada se é prioritário ou não. Quando não é prioritário, que era o caso deles, porque a maioria teve escoriações, foi mais um susto, é encaminhado para as UPAs, que são as unidades de pronto atendimento. E no caso dos globais foi diferente. Eles foram encaminhados diretamente para CTI. Poxa vida, a gente fica percebendo aí, vivendo cada coisa acontecendo no nosso dia a dia, na televisão, nos noticiários, e aí a gente encontra como uma dessa que é revoltante. Independente se você gosta ou não da Angélica ou do Huck, eu até não tenho nada contra eles, assim, eu até gostava muito do Huck, admirava ele com relação ao programa, as ações sociais que ele fazia no programa dele. Depois eu parei de assistir, a gente acaba reduzindo um pouco esse gosto, pelo trabalho da pessoa. Mas é indiferente, eu acho ele um cara legal, inteligente, bacana. Mas, a culpa também não é só deles. Também não pode falar assim, mas foram eles que exigiram esse atendimento. Não sei. A princípio, não. Mas independente disso, o questionamento aqui, ele é tanto para eles, quanto para os políticos. O governador, o prefeito daquela região. Por quê? Porque lá nessa cidade, existe esse hospital, ele é um hospital público, e eles deram uma preferência porque eles eram atores globais. Mas um dia antes, diz o Eduardo Cury, que é o coordenador do SAMU, que já estavam aguardando, tinha uma moça, uma senhora de 53 anos, aguardando para poder um leito, porque ela precisava de um atendimento prioritário. E o hospital negava, falando que não tinha. Então, existiam 5 pessoas na fila para poder entrar. E o que aconteceu? Quando acontece o acidente com eles conseguiram fechar uma CTI. Tinham 5 leitos na CTI. Ou foi UTI ou CTI, não sei. E eles fecharam por quê? Por causa de assédio. Aí eu quero saber o seguinte. O assédio era de quem? Era dos outros pacientes? Que estavam lá infartando, morrendo? Ou era dos funcionários? Era dos enfermeiros, dos outros médicos? Era de quem estava bem ou de quem estava mal? Porque eu não acredito que alguém que está no CTI iria levantar da maca para poder ir lá sediar os globais. Se for assim, vamos colocar um global em cada unidade de CTI no Brasil para levantar os enfermos. Uai, virou milagre agora. Gente, se o assédio se o assédio foi dos funcionários, o hospital é que tinha que dar um jeito nisso. Não era fechar um setor. Eles fecharam o setor inteiro para atendê-los. E sem a gravidade. E aí a outra revolta dele, que é a revolta minha também, e de tantas outras pessoas, e da Ana Paula que sugeriu, porque ficou revoltada também, com razão, por quê? Os exames saíram com uma extrema rapidez. O Eduardo Cury diz que alguns exames nem saem. Quando eles pedem os exames lá no hospital, tem gente que liga para ele e fala, o exame não saiu. Os exames de tomografia, exames de alta complexidade, fizeram lá, em 2 horas já estavam resolvidos.
É tanto que à noite ele já estava em casa. Eles já tinham sido liberados. Porque o caso deles não era grave. Por que tiveram atendimento prioritário, gente? E para piorar, né? A senhora de 53 anos, que estava na fila e que foi recusada atendimento porque o CTI estava fechado, morreu. Ela morreu. Não se sabe se ela fosse atendida naquele hospital, tivesse ido para a CTI, se ela se teria salvo. Mas ela infartou. Uma hora depois, ela infartou e morreu. Gente, vai sempre ficar a dúvida se a morte dessa senhora poderia ter sido evitada. Então, o questionamento, ele é embasado em cima dessas diferenças de atendimento. Isso acontece em todos os lugares, em todos os hospitais. Você deve conhecer alguém, eu conheço pessoas que chegam, que já contaram história, que já chegou no lugar e só foi atendido porque tinham conhecido lá dentro. Quantas vezes a gente ouviu falar, não consigo uma cirurgia, deixa eu conhecer alguém lá dentro. Isso, gente, é corromper o sistema, é corromper a burocracia. Não deveria ser burocrático, mas se existe, se tem uma fila, por que você está furando? Você está furando essa fila, você está corrompendo essa fila. Então, quando você passa na frente de um determinado procedimento, principalmente o procedimento hospitalar, se você não é prioritário, você está corrompendo aquele sistema que foi criado. E é isso que aconteceu. O coordenador do SAMU ainda negou, porque o secretário de saúde do estado, o nome dele Nelson Tavares, ele ainda pediu que o helicóptero levasse, mais helicópteros levassem as pessoas para outras unidades. Aí ele negou, não, helicóptero tem outra prioridade, as pessoas também, elas podem ir de carro. E aí o próprio secretário, no carro dele, levou as pessoas para as outras unidades. Que dia que o secretário de saúde, ou qualquer secretário que seja, um político que seja, pegou o carro dele e te levou para algum lugar? Se ele fez isso, se algum dia alguém fez isso, é porque estava em época de eleição, ou era um ano de eleição. Ou então que era candidato. Não era eleito, não tinha sido eleito ainda, ou era um futuro candidato. Porque fora isso, ninguém faz isso não. É por interesse. E aí, para fechar a merda toda, na segunda-feira, no dia seguinte, o Eduardo Cury, coordenador do SAMU, é demitido. Falar a verdade é um grande problema nesse país. Ele teve a coragem de expor. Porque o que ele pede é o que eu peço. Deem o mesmo atendimento para os outros, gente. O problema não foi o atendimento ser dado para o Luciano Huck e para a Angélica. O problema não é esse. O problema não dar o mesmo atendimento para os outros. Tá aí o problema. Por isso que é questionado. Por isso que as pessoas ficam revoltadas. Por que morre gente na fila? Se pode melhorar. Quando dão esse tipo de atendimento, se prova que é possível melhorar o atendimento nas filas. Os atendimentos nos hospitais, nos postos. Falta é vontade. Aí quando chega alguém que é importante, mobiliza todo mundo. Isso acontece na polícia, quando alguém importante é sequestrado ou sofre alguma violência. Eles mobilizam muitas pessoas, né? Para quê? Para fazer média, para conseguir, para alcançar o objetivo. E quando é um cidadão comum, não se tem a mesma vontade de fazer. Então, eu fico puto, revoltado, estarrecido, que como que pessoas conseguem fazer isso no país que a gente vive, nessa desigualdade que a gente vive. A desigualdade é pregada e propagada pelos próprios desiguais, pelas pessoas que também sofrem desigualdade. Os médicos, enfermeiros, todo mundo, gente. É impressionante. Então, isso tudo não deveria ter gerado esse estar todo, né? Sei lá. Não era pra ter acontecido nada disso. Mas não. Um cara que ganha R$1 milhão por mês, o Luciano Huck. A Angélica beira isso. O cara poderia ter um hospital para ele em cada cidade desse país por conta dele. O cara ganhou na Mega Sena uma vez no mês, por trabalho. Então não vou questionar se é mérito ou não. Lógico que é mérito, se a Globo paga para ele, porque ele merece. E aí, por que não levaram para o hospital particular, gente? Ah, mas ele tem direito, os outros também têm. Nós estamos pedindo igualdade, tá? A questão é a igualdade. Então, ó, banana para vocês
que fizeram essa merda toda aí, e mais ainda para quem demitiu o Eduardo Cury. Se o cara tava no cargo, ele provavelmente é um cara bom. E se ele falou isso, ele demonstrou ser muito melhor do que ele é. Porque quem fala isso, quem se revolta com isso, são pessoas de bem. Então, ó, fica a dica. Se vão continuar fazendo, a gente sabe que vai. Não tem o que fazer. Uma pena que essas coisas acontecem. Isso acontece em todos os lugares. Mas, ó, outra banana para todos vocês envolvidos nessa palhaçada aí. E que isso sirva de exemplo. Não que volte ao atendimento anterior ao dado a eles. Que a partir de agora, todos os outros atendimentos sejam dados conforme dado à família global. Beleza? Então, obrigado a todos. Vou agradecer mais uma vez a Ana Paula por ter sugerido o tema. Fica a dica aí também, quem quiser sugerir algum tema que eu tenha conhecimento, que eu saiba falar sobre ele, eu vou recebê-lo com o maior prazer, maior carinho. Nós temos 3 meios aí de receber informações aí da página, né? Ou pelo Facebook, curtindo a página. Tem um perfil no Facebook também que você pode adicionar. E tem também a página no YouTube. E os vídeos são circulados nesses 3 canais aí, beleza? Então, muito obrigado. Até logo. Até quando vai ser essa palhaçada?